Quando o observador concentra-se no estímulo observado e não no conteúdo consciente, não faz distinção entre o conhecimento adquirido no passado em relação ao objeto e 2, sua experiência imediata. Críticas do estruturalismo. Relatos subjetivos. Não existe consenso e concordância entre os observadores. Foi acusado de artificial e estéril, pois restringiu o objeto e método de estudo da psicologia. Contribuições. Objeto de estudo definido de forma clara e objetiva. O desenvolvimento do movimento funcionalista foi guiado pelo processo de modernização pelo qual passavam os Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Urbanização, avanço, grande conhecimento do número de escolas e fábricas. A publicação de A Origem das Espécies por Darwin transformou a concepção de ser humano no século XIX, afetando diversos campos da ciência, como a biologia, a psicologia e as ciências sociais. A consequência dessa transformação no campo da psicologia se refletiu em novos delineamentos de objetos de estudo, calcados nas funções da mente e em seu papel na adaptação dos organismos ao ambiente em oposição ao estudo das estruturas mentais, defendido pelos estruturalistas. Nos Estados Unidos, Baldwin, Cato e Stanley Hall estudaram com Wundt na Alemanha, adotaram um pensamento darwinista, transformando a psicologia aprendida em Leipzig e promovendo a implantação de uma série de novas áreas e de um conjunto de novas instituições. A experiência passou a ser compreendida através de sua função, a adaptação. A experiência passou a ser investigada por métodos diversificados, métodos comparativos como animais, psicometria e observação natural. A nova abordagem da psicologia foi influenciada por William James John Dewey, responsável pela sistematização do movimento funcionalista nos Estados Unidos. William James. Pragmatismo, o valor prático do conhecimento. A psicologia aplicada à realidade existente pode ser modificada. O funcionalismo trouxe a ampliação do objeto e método de estudo da psicologia, com a aplicação na psicologia infantil e testes psicológicos. Fluxo de pensamento. O pensamento é contínuo e não fragmentado em partes, elementos. Destacou a utilidade, função adaptativa da mente. Os princípios do fundamentalismo se converteram nas escolas de Chicago, representada por Dewey, Angel e Carr, e de Columbia, representada por Thorndike e Woodward, consolidando a psicologia funcionalista da América do Norte. Carr sucedeu Engel como diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Chicago. Nesse período, a escola funcionalista ganhou popularidade com o enfoque na psicologia experimental, apresentou formalmente os princípios da escola funcionalista e presidiu a APA em 1926. Se a função última da consciência é a adaptação, são as funções e não os elementos mentais que devem ser alvos da investigação. O funcionalismo teve como objetivo de estudo a adaptação do organismo ao seu meio ambiente. Dentre os numerosos pesquisadores empenhados nos estudos da fisiologia dos reflexos na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, destacaram-se Sechenov, Pavlov e Bechterev. Sechenov definiu o reflexo, estímulo-resposta, como uma unidade mínima do comportamento. Sua principal obra, Os Reflexos do Cérebro, foi uma das primeiras tentativas de abordar a vida psicológica como uma função estritamente fisiológica em termos de reflexo. Sua principal contribuição para a psicologia consistiu em oferecer uma perspectiva objetiva, científica e experimental ao estudo dos processos psicológicos, rejeitando explicações mentalistas e metafísicas para a compreensão do ser humano.
Enfatizou a estimulação sensorial, o ambiente externo, na explicação dos processos psicológicos. Seu trabalho influenciou a obra de fisiologistas importantes, como Pavlov e Bechterev. Pavlov foi fortemente criticado, assim como Sechenov, por conceber uma visão de homem ofensiva para a época czarista. Foi oficialmente hostilizado por propor um programa de pesquisa que visava a explicação natural e fisiológica dos processos psíquicos. Após a Revolução de 1917, o governo socialista financiou a construção da Cidade de Ciência, onde Pavlov inaugurou seu novo laboratório. Principais contribuições de Pavlov à psicologia moderna: reflexo condicionado, método experimental, terminologia objetiva, clara e precisa, delimitação do objeto de estudo da psicologia, crítica às explicações metafísicas do comportamento. Bechterev trabalhou com Wundt em Leipzig, formou em psiquiatria e em fisiologia. Ao retomar a Rússia, assumiu uma cátedra de distúrbios mentais na Academia Militar de São Petersburgo. Assim como Pavlov, Bechterev defendia uma proposta objetiva para a descrição e explicação dos processos psicológicos, atacando conceitos mentalistas. Aplicou o conceito de reflexo em problemas clínicos humanos, tratamento de doenças nervosas e mentais, tratamento de alcoolismo. Desenvolveu estudos sobre o desenvolvimento da linguagem e dos processos de atenção com crianças. Na Escola Funcionalista de Colômbia, destacou seu trabalho de Thorndike, um dos pioneiros na realização de experimentos controlados com animais, que o lei de efeito, onde quando um comportamento gera satisfação, ele tem mais chances de ser repetido, e quando gera desconforto, ele diminui a chance de se repetir. Foi criticado por empregar termos mentalistas para explicar o comportamento, satisfação e desconforto. Em 1913, Watson publicou A Psicologia como Behaviorista vê. Watson propôs o comportamento como objeto de estudo da psicologia e o experimento como método, controle laboratorial e replicação. Watson também preocupou-se em dar ao behaviorismo um valor prático, pragmatismo. O trabalho de Pavlov foi de grande influência sobre a obra de Watson, Reflexos Condicionados. O behaviorismo metodológico de Watson cresceu muito nos Estados Unidos, influenciando o desenvolvimento do behaviorismo radical de Skinner, que foi responsável pela consolidação e aperfeiçoamento das ideias centrais da filosofia behaviorista, que fundamentou a ciência do comportamento humano. Skinner foi responsável pela consolidação e aperfeiçoamento das ideias centrais da filosofia behaviorista, que fundamentou e fundamenta a ciência do comportamento humano. Os homens agem sobre o mundo modificando e, por suas vezes, são modificados pela consequência de suas ações. Comportamento operante. O organismo produz o meio que o determina. Behaviorismo no Brasil. O psicólogo comportamental norte-americano Fred Kessler chegou ao Brasil em 1961, a convite da USP, primeiro contato brasileiro com a análise do comportamento, contribuíram para o estabelecimento e divulgação da AEC, Carolina Bore e Marina Amélia Matos. Carolina Bore destacou-se por incentivar o financiamento da pesquisa, laboratórios e bibliotecas. Também colaborou com a fundação de diversos cursos de graduação e pós-graduação em psicologia no Brasil. O behaviorismo dominou a psicologia norte-americana de 1920 a 1960, com o abandono do estudo da mente. Nesse mesmo período, desenvolvia-se na Europa o estudo das funções cognitivas, o funcionalismo europeu. O funcionamento da mente humana foi investigado com o objetivo de compreender e explicar como o homem adquire conhecimento e inteligência. O papel ativo do homem em interação com o ambiente e a função adaptativa da mente foram destacados. Um grupo de psicólogos norte-americanos, insatisfeitos com a proposta behaviorista, propuseram os processos cognitivos como mediadores da interação do organismo com o seu meio ambiente. Edward Stone antecipou inúmeros conceitos da moderna abordagem cognitiva, resgatando o estudo da atividade mental como objeto da psicologia. Leste defendeu o cérebro humano como organizador ativo e dinâmico do comportamento, propondo uma alternativa mediacionista à abordagem comportamental. A interação do indivíduo com o ambiente físico e social seria mediada pela mente humana. A compreensão do comportamento deveria considerar essa mediação.
A psicologia cognitiva foi legitimada como campo de estudo por meio da publicação do livro Psicologia Cognitiva, escrito por Nancy, que abordou temas como percepção, atenção, linguagem, memória e pensamento. A primeira abordagem dominante no campo da psicologia cognitiva foi a abordagem do processamento da informação, abordagem computacional, fomentada pelo desenvolvimento e crescente popularidade da ciência da computação na década de 1950. Ela faz uma analogia entre a mente humana e o computador. As máquinas poderiam ser programadas para demonstrar o processamento de informação, simulação cognitiva. A mente humana foi interpretada como um sistema de processamento de informações composto por uma série de estágios, processamento seriado. Ao processar uma informação, a mente o faz em etapas bem definidas, que ocorrem em sequência e se relacionam entre si. Depois surgiu o processamento da distribuição paralela. Ao invés de comparar a mente humana a uma máquina processadora de informações, a PDP defendeu uma analogia do sistema cognitivo com o cérebro humano. De acordo com essa perspectiva, os processos cognitivos são compreendidos em termos de redes neurais que conectam. De acordo com a PDP, diversas operações mentais são executadas simultaneamente. Padrão de rede de conexões. Um item armazenado na memória, por exemplo, não poderia ser localizado em um ponto específico do córtex, mas estaria distribuído entre milhares de neurônios. O modelo conexionista é considerado mais sofisticado e complexo ao tentar descrever os processos mentais, o que não significa que todos os psicólogos cognitivistas aceitem o modelo PDP. Atualmente, diversas abordagens coexistem no campo da psicologia cognitiva. De um modo geral, pode-se afirmar que o objetivo da psicologia cognitiva contemporânea consiste em conhecer os mecanismos básicos que regem o pensamento humano e saber como a mente funciona.